agora se descobre conexões que foram ao Brasil para garantir que Bolsonaro seria alijado do poder. Nós já soubemos aqui na mídia daqui dos Estados Unidos que o presidente Trump ele vai colocar o dedo na OEA. Quando a Globo tenta esconder, é porque alguma coisa está acontecendo. Agora vem a bomba. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política, tudo que acontece em Brasília você fica sabendo por aqui. Eu já peço para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Também é muito importante que você deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para o máximo de pessoas e, se possível, também compartilhe ele nas suas redes sociais. Fazendo isso, você nos ajuda muito. Então, sem mais enrolações e mais delongas, vamos aí para as novidades da política. Tudo o que aconteceu de mais importante você vai ver a partir de agora. Olha só isso que eu vou trazer. Já vamos direto no assunto. Eu sei que eu dou 5 minutos para o pessoal chegar, mas dessa vez não vai dar tempo não. Olha só. Bolsonaro, Marcelo Alves, um abraço. Muito obrigado aí pelo seu sticker. Bolsonaro recebe comitiva da OEA e faz denúncia contra Moraes. A manchete é de Paulo Capelli, do site Metrópolis. Pode falar tudo do Metrópolis, mas dizer que ele é de direita, e eu fiz questão de trazer do Metrópolis, porque vocês vão ver o que está escrito lá pelo meio. E Tidinha, muito bom dia, Tidinha. Enquanto isso está explodindo em toda a mídia, a Bobo News finge que não está acontecendo nada em relação a essa visita da OEA e entrevista o CEO das Casas Bahia, como disse a minha amiga Tidinha. Ou seja, quando a Globo tenta esconder, é porque alguma coisa está acontecendo. Manuel Alves, um abraço aí, plena recuperação para você que está na UTI assistindo a gente e todos vocês que estão assistindo no Brasil e no mundo inteiro. Então segura a onda que agora vem a reportagem e depois o meu comentário. Bolsonaro recebe comitiva da OEA e faz denúncia contra Moraes. Ex-presidente Bolsonaro se reuniu pessoalmente com representantes da OEA para dar seu relato sobre o ministro Alexandre de Moraes do STF. E aí vai ter aquela pessoa de plantão, né, que vai estar descrente. E é normal. É normal você ter a pessoa do eu duvido, ó céus, ó dias, ó Deus, ó azar. Muitos já me perguntaram nas últimas lives que eu fiz que a respeito do seguinte: mas esses caras foram colocados pelo Biden, isso não vai dar em nada, o que isso vai dar? E eu já disse, já deu. Para eles estarem mostrando em reportagens que jamais iriam dar espaço para isso, é porque já deu alguma coisa. Para estar sendo discutido isso num site como o Metrópolis e não somente lá no Cidade Online, ou na Revista Oeste, ou na Gazeta do Povo, que são, né, de direita e que realmente colocam ali a notícia pra gente, vocês começam a ver que tá dando em alguma coisa. Beleza? E vocês que acompanharam ontem a live lá na nossa comunidade privada, um abraço, fizemos 1h30 de live na comunidade privada. Todos que quiseram perguntar tiveram o direito de fazer suas perguntas e vocês vão ver que entre as respostas tá aquilo que a gente falou aqui na matéria. Segura aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou à coluna que se reuniu pessoalmente com integrantes da OEA na manhã desta quinta-feira, dia 13, em homenagem ao PT, para dar seu relato sobre Alexandre de Moraes. Liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, a comitiva da OEA procurou o ex-presidente em Brasília, depois de ouvir tanto críticos do ministro do STF quanto o próprio magistrado. Bolsonaro saiu confiante do encontro. Palavras do presidente. Conversamos por cerca de 50 minutos. Ele, Pedro Vaca Villarreal, se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, afirmou o ex-presidente. Na reunião, Bolsonaro também interagiu com outras pessoas da equipe da OEA. E agora vem o trecho que, para você que ainda está cético em relação ao que está acontecendo, e para que vocês
vejam a importância do que está escrito a partir de agora na reportagem e a omissão que as emissoras de televisão, principalmente a Globo, está colocando, preste atenção. Pedro Vaca Villarreal é relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O colegiado faz parte da OEA, da qual o Brasil é membro junto com outros 33 países. A CIDH investiga denúncias feitas por Bolsonaro e parlamentares de oposição. No relato a Pedro Vaca, Bolsonaro reforçou sua tese de que Alexandre de Moraes ajustaria depoimentos. É só uma tese. Não é porque tem áudio gravado dos assessores direto, desembargadores ligados ao ministro Alexandre de Moraes, que afirmam isso, não. É só uma tese. Faria pesca probatória? Não, imagina. Ninguém poderia imaginar, né, que isso aconteceria. É só uma tese do Bolsonaro. Não há apreensão de celulares sem nenhum tipo de motivação, como é o caso do Felipe Martins. Não, não existe isso. E prenderia suspeitos sem que haja denúncia formalizada. Jamais. Imagina o ministro Alexandre de Moraes primeiro prender e depois pedir que a PGR denuncie? Jamais. Isso também não está em depoimento dos assessores dele. O ex-presidente argumentou que haveria, entre aspas, perseguição política a opositores do governo, concretizada por meios de inquérito no STF. Agora vem a bomba. Alguns sinais concretos apontam que o ministro Alexandre de Moraes terá, pela primeira vez, dores de cabeça com potencial de deixá-lo em situação desconfortável. Isso é a reportagem que está falando, não sou eu. Volto a repetir. Alguns sinais concretos apontam que o ministro Alexandre de Moraes terá, pela primeira vez, dores de cabeça com potencial de deixá-lo em situação desconfortável. A visita da OEA ao Brasil culminará na produção de um relatório robusto sobre a atuação do ministro do Supremo. Um indicativo dessa robustez é de ordem econômica. O principal financiador da OEA é o governo dos Estados Unidos, comandado atualmente por Donald Trump. Além de aliado de Bolsonaro, o presidente norte-americano tem em seu núcleo outros dois desafetos de Alexandre de Moraes: o empresário Elon Musk e o estrategista Jason Miller, ambos alvos de decisões judiciais do magistrado brasileiro. O Jason Miller é aquele que, ao sair do Brasil, ficou detido pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Em cerimônia, sem cerimônia, Trump já cortou trilhões de dólares que os Estados Unidos destinavam a ONGs e a USAID, agência que patrocina iniciativas no exterior. A cúpula do OEA sabe disso. Fará um relatório que não dê margem a interpretações de que atuou com negligência no caso Moraes. Eu vou repetir porque, como eu falei para vocês, isso não são palavras minhas, embora quem já me assiste aqui, obrigado, Sueli Pereira, recebi aqui, muito obrigado. Quando saiu a história de que, olha, isso não daria em nada, tal, etc., eu vim a público para vocês e falei, principalmente na comunidade privada. E também cheguei a falar em uma ou duas lives aqui. Não se iludam, eles vão lutar para defender a própria pele. O que está em jogo aqui é exatamente a própria pele deles. Eles não vão querer atrair para si um problema que não é deles. Levar a culpa pelo próprio Moraes. Quem me acompanha na comunidade privada sabe que eu falei isso explicitamente e que era justamente isso que eu estava afirmando, que este relatório não vai ser da maneira como as pessoas estão apregoando, muito menos a esquerda brasileira. Porque houve desinformação, etc. Eu falei, gente, eles estão numa situação delicada, porque eles têm que salvar a própria pele, salvar a própria OEA. E vocês vão entender, eu vou repetir novamente o que está escrito aqui, e ler
o próximo parágrafo para que vocês vejam que o que a gente falou para vocês tem procedência. Olha só, sem cerimônia, Trump já cortou trilhões de dólares que os Estados Unidos destinavam a ONGs e a USAID, agência que patrocina iniciativas no exterior. A cúpula da OEA sabe disso e até mesmo por instinto de preservação fará um relatório que não dê margem a interpretações de que atuou com negligência no caso Moraes. Para este ano, a previsão é que os Estados Unidos contribuam com 52 milhões de dólares à Organização dos Estados Americanos, que é sediada em Washington. Não é que nem as Nações Unidas que está em Nova York. Então, para este ano, a previsão é que os Estados Unidos contribuam com 52 milhões de dólares à OEA. O valor corresponde à metade de tudo que foi arrecadado pela OEA junto a outros países que integram o colegiado internacional, junto a todos os outros países que integram. Portanto, se eles não prepararem um relatório indicando tudo aquilo que eles presenciaram, e aí vem a minha opinião como advogado, o estado de exceção que nós vivemos no Brasil hoje, a ofensa ao nosso devido processo legal, a violação aos nossos textos constitucionais por quem deveria estar guardando a Constituição Federal, a violação ao princípio do contraditório, a ampla defesa, ampla e geral defesa da pessoa, ao princípio universal do foro, da competência, do juiz universal, ou seja, as pessoas que não têm foro privilegiado estão respondendo diretamente ao Supremo Tribunal Federal sem direito a grau de recurso, o que é vedado pelo Estatuto dos Direitos Humanos, que consta no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário e que a OEA é a responsável por preservar. Então, quando eu vinha falando o tempo todo para vocês das violações, eu sempre indicava para vocês a prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, que a OAB Nacional hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Porque não está zelando pelo aquilo que nós, advogados, deveríamos estar zelando, que é o princípio do contraditório, da ampla defesa e aquilo que nós juramos perante a Bíblia, que é defender a nossa Constituição e as nossas leis. Algumas seccionais, como a de São Paulo, já se mostraram contrárias ao que a OAB Nacional hoje vem fazendo. E cabe a nós, advogados, sabermos defender o nosso cliente. Imagina defender o nosso país e a nós mesmos. Um advogado que não tem coragem de abrir a boca para denunciar abusos por parte do poder estatal, ele não merece ser advogado. Ele não é advogado, ele é um verme. Agora, se por um acaso ele participa desses abusos, é conivente, aplaude, incentiva, aí ele passa a ser cúmplice. E vocês sabem de quem eu estou falando. Portanto, para aqueles que estavam descrentes, não acreditavam, não naquilo que eu estou falando, mas naquilo que estava claro e evidente, cristalino na frente de todo mundo, agora a reportagem traz para vocês. Para quem estava duvidando e estava cético, se o Pedro Vaca resolver fazer gracinha, é a pele dele que está em jogo. Por isso, o STF está desconfortável. Por isso a gente está vivenciando hoje tanta coisa. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra live, daqui 20 minutinhos, meia hora, lá no Crocodilo Reaça, mostrando a reação de alguns jornalistas ao atual governo. Reações que a gente jamais imaginaria
que estaria acontecendo? O que está havendo? Por que eles estão mudando de opinião? Por que eles estão tão nervosos? Por que eles estão omitindo uma coisa tão grave quanto essa? Eu pergunto para vocês, o que traria mais visibilidade para um canal de TV? Noticiar que o Bolsonaro pessoalmente denunciou o ministro Moraes ao OEA, ou, com todo respeito às Casas Bahia, ouvir o CEO das Casas Bahia sobre os juros no Brasil? O que é mais importante do ponto de vista jornalístico que o público está querendo saber e o que daria mais audiência para um canal? Se eles estão omitindo isso, é porque, meus amigos, está pior do que vocês estão imaginando. Parem e pensem nisso. Conversando com o querido Coronel Gerson Gomes. Coronel, bom dia, que bom vê-lo por aqui, Coronel, seja bem-vindo. Coronel, agora vamos aos assuntos importantes, e o senhor já mencionou que foi uma semana realmente diferente para nós aqui no Brasil, porque recebemos um representante da OEA, o Pedro Vaca, todos sabem disso, e cria-se uma expectativa com relação ao relatório desse membro da CID, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual a expectativa que o senhor cria, né, diante de tudo que ele viu e ouviu por aqui, Coronel? Pois é, eu creio que houve uma evolução da última vez que eu estive com Pedro Vaca em Washington. Eu fiz a cobertura, Pitoli, daquela última reunião que nós tivemos entre parlamentares brasileiros e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E essa reunião foi muito tensa. Nessa reunião estava o Van Hatten, o deputado federal, estava o senador Girão, e eu digo que você também conhece o senador Girão muito bem, que é um homem espírita kardecista, muito comedido nas palavras, é alguém que respeita muito o próximo. E olha, nesse dia, Pitoli, o Girão me surpreendeu, porque ele foi extremamente duro, firme, com todos os integrantes lá da comissão. E nesse dia, tanto o Van Hatten quanto o Girão, eles foram proibidos, eu estava fazendo a cobertura, de gravarem a reunião. Eu estava exatamente como um jornalista querendo registrar o que seria dito, e a presidente, que tem dupla nacionalidade de Barbados e canadense, e todos os integrantes disseram que não, aquela reunião deveria ser uma reunião mais restrita, fechada, mas a Bia Kicis, ela participou da reunião remotamente. E foi ótimo, porque ela, como estava de forma remota, pôde registrar e gravar. E eu vou te dizer algo, fiquei impressionado, porque é um grupo realmente majoritariamente formado durante o governo Biden de esquerda, e esse grupo, eles tinham uma segurança de que direitos humanos é propriedade daquele espectro político, que eles foram surpreendidos com as palavras muito incisivas e muito firmes, tanto do senador Girão, quanto do Van Hatten, quanto da Bia Kicis. E nessa reunião, logo depois, nós conversamos com Pedro Vaca. E o interessante é que o Van Hatten, ele ficou indignado, porque foi postergada uma audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos, aguardando essa visita do Pedro Vaca. E na época eu me lembro que o Van Hatten e o senador Girão ficaram muito decepcionados deles adiarem essa audiência. Mas sabe que agora eu vejo isso como providência divina, viu, Pitoli? Porque você veja, tudo mudou. A postura do presidente Trump nesses últimas semanas, né, podemos dizer assim, desde que ele começou a assinar as ordens executivas, que seria uma espécie de decretos presidenciais, essas ordens executivas têm reverberado no mundo inteiro e também no Brasil. E eu creio, Pitoli, que ele, o Pedro Vaca, que tem um passado social-democrata ali com o pé na esquerda e que estava muito confortavelmente recebendo verbas de vários grupos de esquerda, hoje deve, não somente como falou o Magno Malta ainda agora, que aliás também mando um abraço para ele, deve estar nos ouvindo ainda aqui, e tive o privilégio de, com o Magno Malta e com vários deputados e senadores em Washington, sermos recebidos de uma maneira muito fria, sabe, Pitoli? E dessa vez, me parece que o Pedro Vaca não somente teve essa oportunidade que o Magno disse de ouvir, eu vi o Sebastião, nosso desembargador Sebastião, colocou o dedo na ferida com veemência, dizendo que é insustentável a permanência do ministro Alexandre de Moraes
à frente do Supremo de nada, né? Nem mais a toga deveria estar sendo usada. E o desembargador Sebastião, ele coloca o dedo na ferida e diz o seguinte: esse homem tem que ser preso. Não é somente indenizar as pessoas que estão ilegalmente detidas ou que foram injustamente julgadas em lotes, numa ideia de crime multitudinário. As violações de direitos humanos no Brasil são gritantes e foram feitas porque nós sabemos, como você bem disse, que agora se descobre conexões feitas com a CIA, com o FBI, com o Departamento de Estado e até o Departamento de Defesa, que foram ao Brasil para garantir que Bolsonaro seria alijado do poder e que alguém seria colocado ali, não porque eles gostam do Lula não, viu, Pitoli? É porque na política externa dos Estados Unidos eles gostam de colocar gente com o rabo preso à frente da nação para que eles possam manipular. Então, foi incrível. Eu creio que essa visita do Pedro Vaca terá ainda consequências, mas principalmente nós já soubemos aqui na mídia daqui dos Estados Unidos que o presidente Trump ele vai colocar o dedo na OEA. Ele já afirmou por interlocutores que o dinheiro americano só vai chegar nessa organização se eles mudarem a postura, ou seja, o vento começar a soprar mais a boreste, para a direita, né, Pitoli? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.